Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 20 de junho de 2016, segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha então no mercado, começando pelo índice. Hoje um dia de alta. Vamos voltar ao que dissemos no Farol referente ao pregão da sexta, né? O índice, apesar de estar dentro de um canal de baixa, nos dava a indicação, principalmente a partir do candle da quinta-feira, onde lá no intraday a gente teve um rompimento falso, né? Vocês lembram disso? Ficou com uma cara de alta, né? Apesar de estar contra a média 21 períodos, eu estava mais altista, acreditando no movimento de alta dentro desse canal para vir testar a CLTB provavelmente, né? Na sexta-feira, o mercado apresentou um movimento de alta no início do pregão, né? E havia uma expectativa de que, havendo esse movimento de alta no intradiário, ele não durasse muito porque o mercado estava devendo uma correção no intradiário e esta veio. O problema é que ela acabou deixando o candle da sexta-feira com um aspecto feio aqui no gráfico diário, né? O candle de conotação baixista, perda mínima, muito possivelmente muita gente veria isso como um sinal de venda. Mas no intraday, a gente fechou em cima de uma zona de suporte. Foi por isso que eu frisei o fato de que talvez no pregão da segunda-feira, hoje, né, o mercado ignorasse esse sinal feio da sexta. E se ignorasse esse sinal feio da sexta e conseguisse produzir um dia de alta hoje, provavelmente continuaríamos em alta ao longo da semana para testar essa LTB, possivelmente testar esse topo anterior e talvez, quem sabe, até produzir o rompimento do topo anterior, né? E se isso acontecer, o mercado volta a ficar altista, né? Mais ou menos aos moldes do que estava nesse momento, né? Então o mercado ignorou o candle da sexta e realmente fez um movimento de alta. Então a expectativa para o pregão de terça-feira é de que essa alta no gráfico diário prossiga. Mas lembra, a gente está num padrão de contração. E qualquer coisa dentro desse padrão de contração é meio frágil, tá? O mercado fica, em tese, mais fácil de operar a partir do momento que ele rompe esse topo ou que ele rompe esse fundo aqui, se define, né? Toma uma direção. Bom, vamos pegar aqui o gráfico do mini índice, que acho que vai ser mais esclarecedor, tá? Então, a partir aqui do dia 16, o pregão ficou, o Ibovespa, o índice aqui ficou mais claro no movimento de alta. A gente teve o início de um movimento de alta e uma correção no intraday que criou esse candle feio. O mercado pulou hoje na abertura desse candle feio, a gente teve um monster gap que sinalizou alta, o mercado não conseguiu ir muito longe, a gente fechou num candle feio de novo, mas eu acredito que, apesar desse candle feio da segunda-feira, o mercado vai prosseguir no movimento de alta em busca do topo de junho aqui no Winq 16. Vamos olhar o intraday. Talvez tudo que eu tenha falado eu deveria ter falado direto no gráfico intradiário. Aqui está o rompimento falso da quinta-feira, aqui está o desdobramento pós-rompimento falso, foi um movimento de alta, que nos fez ficar mais crentes na continuidade do movimento de alta. O mercado no pregão da sexta-feira iniciou em alta, ficou sobrecomprado e daí nós tivemos uma correção. O suporte era essa zona. Em vez do mercado bater nesse suporte e subir, né, o mercado bateu nesse suporte e ficou nesse suporte e criou aquele candle feio. Então a gente estava em cima de uma zona de suporte no fechamento da sexta. Se o mercado rompesse essa região e firmasse movimentação abaixo aqui dos 50.300, se eu não me engano, 50.300 exatamente, é porque provavelmente a gente faria um movimento de queda e a gente ficaria numa movimentação mais errática, mas é uma congestão, tá? Se o mercado tivesse um pregão em alta e principalmente estourasse, né, viesse acima e consolidasse acima do topo da sexta, é porque o mercado ia ganhar força, os compradores iam ficar mais corajosos, dali para frente deveria ter um movimento de alta. E foi esse cenário que nós tivemos. O pregão de hoje não foi bonito, tá? A gente abriu num forte gap de alta, subimos um pouco, não fomos muito além, e daí voltamos para a mínima do dia. E por ali mais ou menos fechamos. De novo, fechamos em cima do patamar de suporte, mais ou menos como aqui. Ainda acredito, o mercado provavelmente deve subir no pregão de amanhã. Ok? Esse tipo de pregão que a gente teve hoje é o pregão que eu menos gosto. É aquele pregão que vem com um gap grande,
tu tem uma variação grande em termos percentuais, mas em termos de preço mesmo tem pouca coisa, o mercado fica meio travado. Por um lado, ele já está um pouco sobrecomprado para tu atuar a favor da variação positiva, né? Ele fica muito exposto a essa falha aqui. E por outro lado, ele está mostrando muita força ainda na ponta compradora para tu querer se arriscar em vendas. Hoje não era um dia para vendas. Então é um dia que eu acho, dentro do meu forma de operar, ruim, difícil de operar intradiário. Tá? Para amanhã, expectativa é de alta. E se for operar na ponta vendedora, na terça, fica um pouco mais fácil, porque agora o mercado já desacelerou e tem uma zona de suporte. Se a gente romper suporte no intraday, talvez com algum setup, daí a gente pode buscar o fechamento do gap, mas eu acredito na manutenção do movimento de alta. Ok? 60 minutos está bonitinho. O mercado lá fora, vou pegar aqui o S&P 500 futuro, ele também subiu bem, também devolveu parte dessa alta. Tá meio bagunçado o gráfico, tá? Mas ele reafirmou o viés altista agora. O fato do mercado ter pulado um candle feio ontem é significativo. Um candle feio de sexta, na verdade. Tá? Então a expectativa é de alta. No gráfico do índice Dow Jones, a gente também vê um candle feio, mas que não deve pesar nos preços. Também acredito na manutenção do movimento de alta dentro dessa zona de congestão. O dólar, havia uma expectativa baixista. A gente tinha até um opening power breakdown na intraday do dólar. E o dólar abriu em gap de baixo, já bastante próximo então do fundo que foi formado em junho, o que deixou difícil operar no intradiário. Esse foi o fechamento. Não vamos chamar isso de bebê abandonado. Eu não acho que seja ponto para compra no dólar. Acho mais fácil o dólar seguir em queda. Tá? Mas do ponto de vista de swing trade não há nada a fazer. Minha opinião. No intradiário, então a gente tinha falado de um opening power breakdown que não conseguiu execução. O dólar chegou próximo do fundo aqui, não tocou o fundo e passou o pregão se arrastando aí num movimento de alta ruim de operar. Não teve nada a ser feito. Então foi um pregão ruim para o meu modelo no dólar e no índice. Tá? Mas a expectativa para o dólar segue sendo de queda. No juro, olhando aí o DI 1F18, a expectativa era de alta. Nós também tivemos uma abertura em gap, pulando o candle da sexta, que seria um monster gap, mas não foi acionado. E se passou o pregão subindo, né, fechando parcialmente aquele gap, fechou num candle branco. Da máxima, a expectativa é de alta em busca dos 13 mil pontos, formando aqui um alargamento reto. Indo para as ações, a Vale está bem perdida. Ela abriu num gap de alta e não conseguiu sustentar, mas eu vejo ela mais propensa ao movimento de alta que ao movimento de queda. Na Vale 3, mesma coisa. O gráfico está completamente definido, mas eu vejo uma maior propensão ao movimento de alta que ao movimento de queda. Mas a gente está longe de qualquer oportunidade de swing trade. Longe. Petrobras mostrou força na sexta-feira, né, gerou aí um sinal de gap de fuga, levemente desconfortável, acionou, mas não executou, porque o mercado pulou. Né? A Petrobras já abriu bem próximo do topo anterior e não conseguiu produzir oportunidade. No candle de hoje não fecha muito próximo a resistência. Está dentro de um processo de contração. O mais usual aqui seria, pela perda mínima, buscar vendas, mas eu não faria isso para gráfico diário, nem na Vale, nem na Petrobras, nem em nada, eu acho. Tá? Se for para operar na ponta vendedora, acho que o momento é intradiário. Tá? Para compras pode surgir algum papel aí de swing trade, mas no geral, compras também são mais focadas no intraday. Até o mercado conseguiu romper o topo anterior. Tá? Então eu não venderia a Petrobras aí, mas ela está bem próxima à zona de resistência. PTR3 também. Tá? Se Petrobras conseguir romper esse topo anterior, a coisa fica bonita. A gente tem um pivô de alta. Tá? O petróleo está dando uma sinalização de retomada de alta tecnicamente interessante. Tá? Então são boas as chances da Petrobras conseguir vencer esse topo anterior, mas não vamos nos antecipar. Ambev vem trabalhando aí dentro do que parece ser um retângulo, está na base do retângulo. A expectativa é que o papel suba. Tá?
mas não há um sinal mais importante para se abrir posição agora. A BVMF também fez um Monster Gap hoje, subiu bem, bateu na faixa de resistência aqui em 16,80, não rompeu ainda. Tá? E se romper talvez na terça, vamos supor, vai ficar um pouco esticado. Tá? Então está num cenário desconfortável, mas repara que o candle de hoje começa a sinalizar o rompimento de uma possível cunha de alta aí. Tá? Mas por enquanto eu só observo. No setor bancário, o Bradesco está próximo de romper esse topo anterior. Rompendo esse topo anterior vai ser um sinal bem positivo de compra em swing trade. Vai ser um pivô de alta bacana porque se alinha com o gráfico semanal. Itaú está um pouquinho mais complicado. A gente poderia até pensar em venda através desse doji pela perda mínima, porque a gente está testando uma LTB, a média está ali empurrando para baixo, zigue-zague descendente, mas a gente tem esse cenário de cunha. Eu acho que o mercado está travado. Eu só acreditaria em vendas para Itaú, dado o cenário atual, abaixo desse ponto, onde a gente conseguiria romper a média móvel de 200. A gente desconfiguraria esse cenário de cunha de alta que nós temos aí. Tá? Venda então só abaixo desse ponto. E a compra está difícil. O ideal seria Itaú conseguir produzir um zigue-zague, como o Bradesco já desenhou, tá? Ou está próximo a acionar. Então fica um pouquinho mais complicada de buscar posicionamento no curto prazo. Tá? No intraday ela está limpa, ela tem um bom espaço para fluir no intraday se conseguir produzir um setup na ponta compradora amanhã, mas no gráfico diário ela está meio travada. Itaúsa, a mesma coisa. Tá? Banco do Brasil pode estar formando um fundo duplo aí. Ela começa a ganhar força, mas o sinal mais prudente seria o rompimento desse topo anterior. Então nós aguardamos isso. E se porventura o papel voltar a cair e romper a mínima dessa congestão, daí sinalizaria a venda. Mas eu não venderia agora aí no meio dessa congestão. É só trabalhar por rompimento. Venda por rompimento de suporte ou compra por rompimento de suporte, no meio do caminho, só operações de day trade. O setor de cirurgia, Gerdau bateu de novo na LTB e cedeu, fazendo um candle fechando na mínima. Tá? Deixa bem marcada essa LTB, só que a gente não tem a marcação de um, ou tem já, já tem na verdade a marcação de um topo aqui. Seria legal a Gerdau cair um pouquinho mais, tá? Deixar um pouco mais clara a marcação de um topo, voltar a subir, daí romper esse ponto aqui como resistência principal, daí a gente teria um pivôzinho bem próximo à zona de suporte e ela pode ficar interessante para posicionamentos. Mas por hora eu não buscaria nada no ativo. Na CSNA, mesma coisa, o papel está no meio de uma bagunça, não se faz nada, se romper o topo anterior, daí fica legal. Uzi Minas, terceiro dia de correção em cima desse topo, ou seja, a resistência desse topo já perde importância, o impacto tinha que ter, já ocorreu, e isso deixa o papel um pouco mais propenso a um movimento de alta, que se confirmaria pelo rompimento dessas máximas aqui, e poderia jogar os Minas de volta para os 2,70. Mas por enquanto a gente não faz nada, a gente só olha. Se forem ver em termos de operações para o pregão de terça-feira, né, do ponto de vista de gráfico diário, a gente não vai ter nada muito significativo. Então, na minha opinião, a gente está em compasso de espera, enquanto o mercado não se define no diário, a gente busca day trades, se surgirem. Tá? Não vamos cavar a operação de day trade. Outros ativos que a gente pode mencionar. Arezo. Talvez Arezo seja o papel hoje que mais me chama a atenção, por incrível que pareça, porque a gente tem aí uma barra de ignição, um bom volume. Uma barra de ignição é uma barra que inicia um movimento por si só, a gente chama um movimento de queda, essa barra quebra esse movimento de queda, dá a ideia de início de movimento de alta, e sozinha ela consegue romper várias máximas e teve um bom volume. Então, pela aspiração na máxima, a gente poderia buscar compra, provavelmente para buscar a resistência aqui dos 27, 27,30, 27,60. Copel.
Eu fiquei receoso com o candle da sexta-feira em Copel, eu havia mencionado o ajuste de stop abaixo da mínima. Hoje ela ignora esse candle de ontem, tenta subir, só que de novo ela forma um candle meio feio, com sombra superior, a gente ainda não consegue vencer a média móvel de 200. Eu continuaria prudentemente ajustando stop abaixo de cada nova mínima. Tá? A gente já se aproximou bastante do que seria RP. Então se o mercado subir amanhã na abertura, provavelmente ela alcança essa RP antes de um stop. DIR 3. Com esse rompimento dessa consolidação, desse canalzinho de baixo, a gente imaginava um movimento de alta para DIR 3. E o papel em 2 pregões aí subiu próximo de 7%. Alcançou essa faixa de resistência e sinaliza o golpe. A gente tem uma estrela cadente, ainda com a média de 21 períodos bem apontada para baixo. O problema é que o volume está baixo e vários papéis que hoje apresentaram baixo volume, que é um pouco desconfortável. Eu evito abrir posições em papéis que dão o sinal com baixo volume. Pelo gráfico no diário está bonito, até para uma venda se houvesse a perda mínima. Mas considerando o baixo volume, considerando que o semanal ficou com uma cara autista, eu prefiro passar essa operação. Detex é outro papel que chamou a atenção, que fez até um movimento bonito em termos de preço. A gente vê aqui Detex rompendo essa zona, né? Abrindo a banda superior de Bollinger, não está tão distante da média móvel de 20 períodos, tem um caminho relativamente livre pela frente, mas o rompimento se dá com volume bem abaixo da média, então isso desanima. No intraday a gente tem um cenário bonito, então a gente tem um Opening Power Breakout que pode gerar uma operação de compra na abertura da terça e merece acompanhamento. Embraer, com o fechamento de sexta, voltou a sinalizar uma venda possível pela perda mínima. Isso aconteceu, então essa venda estaria acionada. Mas o ideal mesmo era a gente conseguir identificar algum setup no intraday que gerasse uma venda. E a gente ficou ao longo do pregão atento ao rompimento da linha d'água, e o papel não conseguiu produzir o rompimento da linha d'água. Aqui rompeu, mas não deu ideia de força, né? E não acionou. E depois, quando veio romper de novo, já era o fechamento. Tá. Mas merece alguma atenção. Acho que a gente pode desenhar um suporte aqui, né? Rompendo esse suporte, dependendo da forma que vier a romper, pode ser a sinalização para a continuidade da tendência de baixa na Embraer. Aproveitando falar então dos papéis de celulose, que também são ligados ao dólar. Klabin fez um engolfo que não convenceu muito, volta a cair, agora faz um martelete de novo nessa zona de suporte, parece até um fundo reflexo. Então eu vejo aí uma possibilidade de Klabin subir. Tá? Não acho que vale a pena operação de swing trade, mas vale a pena ficar de olho no intraday. Tá? Do setor é o papel que me parece mais forte. Fibria já rompeu o seu suporte, faz um piercing pattern aqui, mas o volume não é muito alto, logo a gente tem a resistência do fundo perdido. Mas não era muito confiável o rompimento pelo caráter sobrevendido, né? Vamos ver como é que vai ser essa tentativa de repique. E a SUS B5, né, faz um arame, até tem um volume um pouquinho melhor, mas o padrão em si é ruim porque já está dentro de um movimento lateralizado, o papel já deu sinais que não fluíram antes, né, sinais fracos de qualquer forma, e o sinal de hoje também é fraco, então eu ficaria de fora da SUS B5. Esses papéis tentam a formação de um fundo, mas ainda não convencem muito. A Magazine Luiza fez um movimento de alta hoje, enquadra no cenário de gap de fuga. Também não me convence muito, mas é um papel que merece um pouquinho mais de atenção do que o usual. Lembrando que é um papel bem volátil e bem arriscado. O IBR 3, depois desse forte movimento de alta, o qual nós pegamos a partir desse rompimento, né? Depois de ter marcado o topo, veio fazendo um movimento corretivo e alcançou a média móvel de 20 períodos e forma em um martelo. Seria uma compra aqui? Olha, o padrão de candle, a posição da média até sugerem que sim, mas é uma operação de alto risco, o sinal não é tão forte, o volume foi relativamente baixo, tá? E o IBR4 não sinaliza qualquer tipo de reversão, né? Ela na verdade está dando continuidade ao movimento de queda, então acho muito arriscado, mas não podia deixar de comentar.
Pecari deu uma estragada no gráfico. A gente queria ver o rompimento desse pivô de alta. O papel abriu lá em cima, deu mais uma paulada para cima e fecha com uma estrela cadente. Não tem boa característica para a gente buscar a operação de venda aí. Mas também não é mais uma operação na ponta compradora. Ficou muito esquisito esse gráfico. Uma pena. KGEP, para ver o que a gente chamou a atenção. A parte do pregão na sexta-feira acionou a compra, a expectativa é de alta para essa barra elefante. E Rent fez aqui uma consolidação, uma congestãozinha e começa a romper essa congestão para cima. As bandas estão abrindo, que estavam bem estreitas. O candle não é de força, mas operar pela superação da máxima nesses cenários costuma fluir bem. Tá? O problema é que o volume foi relativamente baixo. Se tivesse mais volume, seria um papel talvez para buscar uma operação. O volume está meio tímido, é apenas um papel para observar e tentar buscar alguma oportunidade no intraday. No finalzinho do pregão de hoje a gente teve um rompimento bonito. Se tivesse tempo de pregão, acredito que o papel conseguiria continuar um movimento de alta. Uma pena que não tivemos tempo. Então é isso, mercado meio incerto, em pontos desconfortáveis para operações de swing trade. Então a gente tem que buscar mais o intraday. O intraday também não está muito fácil, então não está um mercado fácil. Mas no geral a expectativa é de alta para essa semana. Vamos ver se a gente acerta. Eu fico por aqui, uma boa semana e até amanhã.